Bom dia, irmãos. Deus lhe conceda um dia de paz e muito abençoado. Ontem à noite, a Tina me mandou uma mensagem que a dona Geraldo não estaria aqui porque faleceu uma irmã dela em Campanha. Então, depois você tendo a oportunidade, manda aí uma mensagem para a irmã Geralda. A dor é a mesma, não importa a idade, perda é perda. Então, mande uma mensagem para ela, se você puder, tá bom? E abra sua Bíblia em segundo livro de Samuel, capítulo 6, do 1 ao 7. E parabéns aos pastores, segundo os batistas, hoje é o dia do pastor. Então, que Deus abençoe aí os nossos pastores. Capítulo 6, 2 Reis, capítulo 6. Eu falei o quê? Vocês estão ouvindo, hein? Olha, depois que o cabelo começa a ficar branco, o negócio começa... 2 Reis. Vocês têm razão. Na Bíblia está 2 Reis, mas aqui no rascunho, por acaso, a caneta escreveu 2 Samuel. Segundo a cabeça de quem estava segurando a caneta. Isso, 2 Reis. Ok? Vamos lá. Verso 1. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu Eliseu: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, esse machado era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Esse episódio aqui, ele é muito interessante, porque Eliseu foi substituto, talvez, de um dos maiores profetas de Israel, Elias. Mas Eliseu fez um pedido estranho a Elias, quando Elias estava para ser arrebatado para os céus. Eliseu pediu porção dobrada do Espírito de Deus que operava sobre Elias. Então, Deus o deu. E quando a gente lê, tanto nos capítulos para trás aqui e para frente, a gente vê Eliseu fazendo coisas tremendas. E realmente, ele foi agraciado com porção dobrada. Mas ele foi ousado, né? Quem que pediria um negócio desse? Porque porção dobrada é trabalho dobrado, é desafios dobrados. Mas ele foi ousado e fez esse pedido a Deus. Esse episódio fala que Eliseu estava, provavelmente, segundo o capítulo 3:38, fala que ele esteve em Gigal.
Gilgal. E agora, no 6, fala que ele estava com esses discípulos dos profetas, e provavelmente na mesma região, Gilgal. Gilgal significa rolar, a pedra que rola. Quando os israelitas chegaram ali naquela terra, vindo do Egito, eles colocaram o nome dessa região Gilgal, porque disseram, Deus passou de nós o nosso opróbrio, fez rolar. Eu não sei como é aquela região, se tem muitas pedras arredondadas, não sei lá, mas de qualquer forma ficou como um símbolo que Deus tira, Ele faz rolar, passa as dificuldades, a vergonha, a escravidão, os momentos difíceis. Deus, Ele se interessa pelas nossas causas, pelas nossas lutas, e Ele faz passar em algum tempo. Quando os israelitas estavam ali, Deus fez passar, e eles falaram isso em homenagem a Deus. O profeta Eliseu, ele está ali. E o texto diz que disseram os discípulos dos profetas. Desde Samuel, que em Israel, em várias cidades, pelo menos a Bíblia cita aí umas 5 cidades, como Betel, Jericó, Gibeá, Ramá e Gilgal. Ali havia algumas escolas de profetas, onde se reuniam jovens ou homens, e o profeta que estava operando naqueles tempos, ele era o encarregado de instruir essas localidades. Então ele circulava por várias cidades. No tempo de Samuel foi assim, tem várias citações. No tempo de Elias e agora no tempo de Eliseu. De Eliseu, a Bíblia cita várias cidades também. E agora ele está aqui nessa localidade, e há algumas coisas interessantes que aconteceram aqui. Os discípulos fazem uma proposta para Eliseu, dizendo: Senhor, mestre, nosso instrutor, nosso profeta, o lugar está apertado. E essa expressão, ela é interessante, porque se ele está apertado agora, antes não estava. Se ele está apertado, e eu vejo ali como um lugar de reunião, onde aqueles discípulos se reuniam ali, talvez até dormissem, enquanto o profeta ficava na região, eles dormissem ali. Era como se fosse um galpão, um espaço, e eles compartilhavam e faziam a comida junto. Depois que o profeta saía, muito provavelmente eles voltavam, porque eles habitavam na região, então ficava fácil. Eles esperavam o professor passar. E o lugar apertou. Se o lugar apertou, é porque o número cresceu. E esse texto mostra que é a provisão de Deus. Deus nunca deixou faltar chamados. Os discípulos dos profetas aqui, ele representa aqueles que Deus chamou para se prepararem para um dia influenciarem uma geração, um povo, e fazerem de tudo para que a apostasia não entrasse ali, naquela região. Então, cada grupo era responsável pela sua região. Seria essa a ideia. Eles estudavam juntos, como nós estudamos aqui, como nos preparamos. Mas a visão maior era o povo, o todo, não o pessoal. O profeta não trabalhava para si mesmo. Então, os discípulos dos profetas não trabalhavam para si. Tinha uma visão do povo, da nação, de preservar essa nação para que ela não caísse em apostasia, em heresias, nos perigos que poderiam entrar ali, como entraram várias vezes os adoradores de Baal, de Astarotes,
Isso foram implantados no meio de Israel e a nação sucumbiu em algum momento da história. Então, essas escolas, elas eram importantes. A gente vê que Deus nunca deixou um templo sem uma agência do seu reino. Homens que estavam ali sendo preparados. Naquela época, só homens, né? Hoje, seminários tem mulheres. A gente tinha o Iber no Rio, que preparava mulheres para o ministério educacional, educação cristã. Veja como é interessante a gente ver que a história é passada, mas ela reflete no presente. Então, o lugar estava apertado. Nós temos ali pelo menos, talvez eu calculo, 50 discípulos de profetas. Por quê? Porque anteriormente, aí, alguns dias antes, ou anos, quando Elias foi tomado ao céu, a Bíblia registra 50 discípulos que estavam lá procurando o corpo de Elias. Então, na época de Eliseu, esse número talvez tenha até aumentado. Então, por isso a necessidade de ampliar o lugar de ensino, de aprendizagem, de convivência, de um ensinando, Deus usando o mais velho para ensinar o mais novo, mas com certeza também o mais velho aprendia com o mais novo. São gerações diferentes, sempre tem algo a aprender. Então, ali estava um ambiente de igreja, mais ou menos isso. E houve uma resolução entre eles. Vamos ampliar esse local, está apertado. E não foi diferente. Algum tempo atrás também, a gente estava lá no papelão, né? Aí Deus deu a visão aqui do terreno, o local lá estava apertado. Deus nos trouxe para cá. Essa visão ela é boa, ela é saudável, quando se faz com vista ao reino dos céus. Tudo que se faz com vista à glória de Deus, ela é extremamente saudável, extremamente santa. Eles tiveram essa ideia e convidaram o profeta. Então, diz assim: vamos até ao Jordão, tomemos de lá, cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitemos, em que podemos conviver, aprender, sentar diante do profeta. E respondeu Eliseu: ide, podem ir, essa coisa é boa fazer isso aí, é coisa boa. O lugar onde se reunia profetas era um lugar de cultuar a Deus, porque eles adoravam a Deus, estudavam a lei. Então, era um ambiente como nós temos hoje. Um ambiente como esse, ele refuta aquela teologia maluca que diz que a igreja não precisa de um templo. Um templo não é algo necessário no reino dos céus. Onde no Antigo Testamento a gente já vê que uma sombra, fora o templo, né? Fora o templo que já existia. E então eles fazem um convite: serve-te de ires conosco? E o profeta diz: vou, estou dentro. Quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei do pastor Oswaldo Rones, meu pastor, que faleceu com 100 anos. Um dia ele nos levou para Campinas, Rio de Janeiro, Campinas, para fazer um intercâmbio lá. De quebra, ele nos levou a Olambra. Então, ele levou a igreja para trabalhar, e no intervalo, ele já estava com 88 anos, nos levou para o lazer, porque foi justamente no mês de setembro que Olambra tem a exposição de flores, né? Vizinho lá, Campinas, é espetacular. Aquela colônia holandesa, a tradição holandesa, eles cultivam aquilo ali. E foi muito precioso. E em outra ocasião, acho 2000, ele nos levou para Marialva, no Paraná. 17 horas num ônibus, furado no teto, chovendo, aquilo pingava como uma coisa horrível. Era o ônibus mais barato que a gente tinha condições. Mas ele chegou lá no Paraná e voltou.
mas foi um trabalho também muito, muito gratificante. E aí, quando eu olho para Eliseu, eu vejo assim, de fato, o que lidera tem que estar por perto, tem que estar dentro, porque é importante. E Eliseu ali, ele disse, vamos. É a concordância. Primeiro ele disse, podem ir. Quando houve o convite para ele, ele disse, vamos. A liderança, o líder, ele delega. Você pode fazer. E quando há o convite e há o tempo disponível, ele diz, eu vou. Ele poderia ter dito, não, eu estou indo para a cidade tal, eu estou indo para fazer tal coisa. Mas ele tinha um tempo disponível, ele disse, estou dentro. E isso é importante, porque os discípulos dos profetas estavam olhando para Eliseu. É a figura de aprendizado, né? Sempre teremos... Se eu olhar para mim mesmo, eu estou fadado ao fracasso, eu tenho que olhar para alguém. É verdade, acima de tudo, nós olhamos para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso exemplo maior. Mas é verdade que nós olhamos para o exemplo humano. A gente sempre está procurando. Ou não é verdade? Ou você não olha para ninguém? A gente olha para as pessoas. E ali eles estavam olhando. E Eliseu disse, estou dentro, vamos. E foram, né? Importante. Aqui nós vemos a nítida imagem de um trabalho em equipe. Esses homens, eles não tinham medo do trabalho. Eles viram a necessidade e agora eles provocam o trabalho. Vamos para o Jordão, cortar madeira e ampliar esse local. Trabalho. E Eliseu diz, gosto de trabalhar. Eliseu diz, vamos fazer isso. Vamos trabalhar em equipe. Quando trabalhamos em equipe, a coisa fica melhor, funciona. Imagine, se fosse só um homem cortar madeira para ampliar. Aqui nós temos pelo menos 50. Mais um. Se Deus não acrescentou mais chamados naqueles dias. Então tinha um número bom de homens trabalhando, a coisa funciona. Agora, houve um problema. Quando eles estavam cortando madeira, um dos discípulos dos profetas bateu na árvore e o machado caiu no Jordão, porque de fato eles estavam cortando madeira à borda do Jordão. Isso aqui é um passeio pela história, é importante. A história, ela sempre nos ensina. Quem não conhece a história está fadado a cometer os mesmos erros. Por isso que a história bíblica é importante para nós, porque ela nos dá, ela norteia, ela nos dá exemplo de coisas maravilhosas, coisas boas, coisas que podem ser feitas e nós termos bons resultados. E o machado caiu na água. E qual é o problema? O problema é que o discípulo diz que o machado era emprestado, não era dele. E quando a gente olha para aquela época de Eliseu, e atrás, na época de Davi, de Saul, do rei Saul, a gente sabia que os israelitas, eles não tinham muito domínio sobre, eles já trabalhavam o ferro, mas de uma forma mais limitada. Os grandes artífices do ferro eram os filisteus, de armas, armamentos. Os filisteus vendiam para Israel enxadas, algumas coisas para agricultura. Mas isso era raro, isso é caro na época. Então, um machado, um instrumento de ferro, o bronze não resolvia. Israel dominava o bronze. Mas o ferro, era difícil encontrar matéria-prima. E depois o artífice para fazer ali aquele equipamento, aquele instrumento. Por isso que o discípulo ficou desesperado, porque não era dele e era caro. E quando tem assim uma escola, um tipo de escola que os alunos não têm muitos recursos, eles não têm.
Então, deixavam suas casas, ficavam ali por uma temporada, depois retornavam. Ai, meu Senhor, o que nós vamos fazer agora? Machado na água, machado perdido. Machado perdido, trabalho paralisado. Eu pensei um pouco sobre isso aqui e vi que esses problemas eles começaram por causa de uma coisa. Talvez na empolgação de fazer o trabalho, o discípulo não percebeu que o machado estava folgado no cabo. Era a primeira coisa que o mais antigo ia verificar. O cascudo, na primeira machadada que desce, ele ia sentir, porque o cabo, você percebe. Quando você está batendo com o martelo, que o cabo está folgado, você não sente? Você sente. O inexperiente não vai sentir, mas o experiente sabe quando o cabo. Talvez pela inexperiência, aquele discípulo começou a bater com o machado, com o cabo que estava para cair. E aí, eles tiveram uma boa ideia de pedirem a Eliseu para eles irem no Jordão cortar madeira, de convidarem o profeta. Mas na hora do problema, ele esqueceu de pedir orientação ao profeta. Ele não pediu e aí o negócio se agravou, a folha do machado caiu na água. Por uma falta de atenção. E a falta de atenção, às vezes, nos custa caro. O machado era caro. Às vezes nos custa uma paralisação de algo que não era para paralisar. E não precisa ser muita coisa. Veja que foi só uma cunha. Faltou uma cunha. Talvez um pedacinho de madeira ali teria resolvido o problema. Uma coisa pequena pode causar um problemão. Machado na água. Serviço parado. O machado era essencial. Eram poucos ali, nem sei quantos eles tinham. E se tivesse só aquele? Revezando, de homem para homem, cortando? Não sei. Sem ele a obra parava. E aí ele pede ajuda. Mas veja, algumas pessoas só pedem ajuda depois que o leite derramou. Já viu? Ele poderia ter pedido antes. Eliseu, eu estou sentindo algo estranho aqui nesse cabo. Tudo dá sinal. A nossa vida, quando a pessoa está para ficar doente, ela sente algumas coisinhas. Você vai ficar gripado, é praxe um arranhãozinho na garganta, aqui nas vias aéreas. Alguma coisa acontece. Tudo dá sinal. Teu carro está andando e está dando uns pulos, tem alguma coisa errada. Você pode levar para o mecânico antes ou esperar o problema acontecer. O discípulo aqui esperou a coisa acontecer. E era um homem bom, chamado de Deus, dentro de uma comunidade de discípulos que almejavam servir a nação, servir a Deus como profeta. Homens bons falham. Homens bons erram. E aí ele pede socorro depois que a coisa desanda. Aí Eliseu, ele pergunta: onde caiu? Eu acho que ele chegou muito amoroso ali, olhando mas ali a lição já estava dada, né? Rapaz, você deveria ter pedido antes do machado cair, uma ferramenta valiosa, importante. Você só pede depois que o negócio cai. Mas ele não falou isso. Ele pergunta: onde caiu? Vamos resolver esse problema. E ele disse: caiu por aqui. Eu vi, caiu por aqui. Aí o profeta, ele vai, corta, diz o texto, corta um pau e lançou ali e fez o machado flutuar. Então ele resgata aquilo que foi perdido. Tem coisas perdidas que podem ser resgatadas. Uma coisa pesada como o ferro, tem duas teorias aqui. Uma, que ele cortou um pedaço de pau, jogou dentro da água e aquela madeira, quando subiu, o machado estava enganchado nela. E a segunda
é que ele cortou uma vara e meteu na água. E de primeira, ele levantou acertou o furo do machado. E aí já entra não uma ação humana. O homem fez a parte dele, cortou a vara e enfiou na água. Mas acontece o milagre de Deus. Algumas coisas na nossa vida, elas só funcionam bem com o milagre de Deus. Ou ela é resolvida. Alguns problemas, né? Alguns problemas ou entra pela intervenção de Deus, ou você vai mergulhar ali milhares de vezes, colocar a madeira e não vai fisgar porque não dá. Tem que ter milagre. Foi o que aconteceu aqui. Se foi a vara, ele acertou de primeira. E ninguém acertaria dentro de um rio marrom, a água ali barrenta, cheio. Não era possível. E Eliseu estava mostrando de que a nossa vida, ela é movida pela ação do homem, mas acima de tudo pelo sobrenatural. Deus, ele opera o sobrenatural quando nós menos esperamos. Está além das nossas forças. Então diz, depois que ele faz subir o machado, ele disse, estende a tua mão e pega. Você que derrubou, você pega. E agora faça o trabalho certo. Coloque o machado no cabo e meta uma cunha para que ele nunca mais caia daí e o trabalho continue. Então tem coisas que cabem a nós, e tem coisas que estão além do nosso poder humano. De qualquer forma, nós temos essas lições aí importantes. Deus sempre usa pessoas para nos ajudar nas dificuldades, para nos orientar e também para nos ajudar nos nossos problemas. O bom seria que sempre que você vê o cheiro de um problema, você possa compartilhar, porque é melhor sanar antes do que quando a coisa já cai na água, fica mais difícil tirar. Essa é uma lição. Deus, ele continua fazendo seus milagres, coisas que nós nem imaginamos. Eliseu operou vários, mas nenhum milagre é do homem, o milagre sempre é de Deus. A ação que o homem não pode fazer. Precisamos ter muita atenção com o estado do nosso machado. Você pode pensar aí, pode representar algumas coisas na nossa vida. Machado pode representar a sua própria vida espiritual. Como é que ela está? Está firme? Então, cabo na folha de ferro, com boa cunha, torna um machado firme, uma vida espiritual firme. Nós temos que ter cuidado. Se estiver balançando, então a gente precisa tomar algumas atitudes importantes antes que a coisa desande. Porque quando a coisa ela não está certa, ela desanda. Quando a coisa está certa, trem no trilho bom, ele anda. Mas se o trilho tiver uma quebrada ali, alguma coisa, o trem vai sair fora dos trilhos. A vida espiritual precisa também de observação. Nós precisamos observar. Nós precisamos estar atento a tudo. Olha, aos bens. Como você tem administrado seus bens? Os dons. Como você tem administrado seus dons? Lembre-se, os dons são dados por Deus. Ele dá, ele tira. Se a coisa não estiver bem cunhada, esse dom pode cair na água. Talentos, família. Você já viu um leque de coisas e possibilidades que a gente pode entender que, se não estiver bem justo, coisas que não estiverem bem justas podem cair na água? Você pensou? Como tem? Então,
Precisamos de muito cuidado com o que temos, pois o que temos não é nosso, é emprestado. E a gente tem que devolver em algum momento. E a gente tem que ter essas coisas por preciosas, seja lá o que for. Nossa vida espiritual, nossa família, nossos bens, nossos dons, a comunidade, a igreja, tudo são coisas que um dia nós teremos que devolver. Então tenha muito cuidado, tenha por valiosa e veja se está tudo da forma correta. Se não tiver, pare, pense, veja o meio de fazer com que o machado esteja travado no cabo, para que você use ele bem, para a glória de Deus. Amém.